E aí, pessoas? Olha aqui de novo. Bom, galera, hoje vamos aí com mais um especial de Natal aqui do canal, né? Como vocês sabem, eu sempre tento trazer uma mensagem natalina aí todos os anos e também trago aquela mensagem de ano novo, né? É o padrãozinho, vocês sabem o jeito que o anti-herói é aqui, né? Então, é aquele dia que ele traz uma reflexão do ano, ou uma reflexão de um momento da vida, alguma coisa assim, tá? Como vocês sabem, eu sou cristão, então em primeiro lugar, o Natal é sempre essa data para a gente ter esse sentimentozinho gostoso de amor e pensar em formas de evolução para você ser uma pessoa melhor, a forma que você impacta no mundo, né? Afinal de contas, é a pseudo comemoração de aniversário aí do maior herói de todos, né, que já existiu, que é o nosso Jesus Cristo aí no caso, né? Eu sei que não é todo mundo que acredita em alguma coisa, então eu sempre tento trazer uma mensagem interessante, mas não ficando enviesada na linha religiosa, né? E esse ano eu pensei bastante sobre o que eu ia falar, mas aí acabou que eu tive uma experiência essa semana. Eu acho que deve ter uns 3 dias para falar a verdade. E aí eu falei, vai ser isso. Que foi o seguinte. Bom, gente, como a galera aqui do canal sabe, né? Eu perdi meu pai esse ano. Tem menos de 3 meses aí. O meu pai... A proposta desse vídeo, ao mesmo tempo que vai ser a mensagem de Natal, vai ser uma homenagem para o meu pai, tá? Então, assim, o meu pai, durante minha infância, a gente teve muitos altos e baixos. Teve uns momentos onde, sabe aqueles momentos quando você é moleque, você quase considera seu pai como um inimigo, como um cara a você... Até que a ideia de você superar seu pai não é ruim, é boa. Que você tenta se tornar melhor. Mas a gente teve vários problemas durante minha infância, né? Eu tive uma infância muito complicada. E depois de vários anos, depois dos meus pais já terem separado, o meu contato com meu pai, ele mudou completamente. Mudou completamente. Aquela ideia do pai lá em cima, que dava aquele ar de imponência e que eu chegava a ter um sentimento de medo, né? Não existia mais, porque meu pai se tornou meu amigo, né? Meu pai se tornou o cara com que eu conversava com ele sobre qualquer assunto, mulheres, vida financeira, gosto pessoal, né? Cara, já assisti muito anime com meu pai, já joguei videogame com meu pai, fui pro cinema com meu pai. A última vez que eu fui pro cinema com meu pai, a gente foi assistir o Top Gun, né? Ele ainda tava bem saudável na época, assim, já tava doente, mas ele ainda tava bem forte. Um pouco tempo depois que eu peguei e fui embora lá da cidade onde ele tava morando e tal, e aí a saúde dele foi só deteriorando. Mas então o que eu quero dizer, por um período o meu pai, ele foi um cara que ele me mostrou o quanto o ser humano tem sim o potencial de mudar, entendeu? Porque o meu pai, eu tinha uma visão dele quando eu era criança, e eu tive uma visão dele quando adolescente, e eu tive uma visão dele quanto adulto. Então eu percebi que o meu pai, ele teve uma transformação durante o longo dos anos. A essência dele não mudou. Os defeitos e também alguns defeitos e algumas qualidades se mantiveram, né? Mas meu pai foi uma prova para mim de que a pessoa pode mudar, que a pessoa pode crescer, a pessoa pode se tornar melhor, né? Um cara que durante minha infância eu tinha medo dele, por mais que ele me proporcionava momentos muito foda, tipo, cara, eu lembro do meu pai, tipo assim,
dá 5 da tarde, numa época que eu não tinha videogame, ele olhar e falar assim, ó, vamos sair. Aí eu arrumava e ele ia comigo pra um fliperama. E aí ele alugava 2 máquinas, eu ficava em uma, ele na do lado, e cada um jogava ali até de noite, entendeu? Então, tipo, cara, meu pai era esse cara, entendeu? Dele chegar do trabalho todo molhado, da chuva, e com os cachorrinhos, porque tinha salvado filhotes na rua, entendeu? Então muito, tipo, por exemplo, essa questão de eu gostar de animais e ser muito carinhoso e tal, cuidado de animais, vem do meu pai, com certeza, né? Então, assim, é o que eu estou dizendo, né? Ele foi uma pessoa que demonstrou várias faces, como a pessoa pode ser boa, a pessoa pode ser ruim e que a pessoa pode melhorar, pode evoluir. Então, por isso eu tenho e sempre vou guardar um carinho muito grande por ele, né? Mas aí, há uns 3 dias atrás, né? Eu não lembro se foi 3 ou 4 dias atrás. Eu moro aqui num condomínio de kitnets, né? Aí os meninos me chamou, Cris, vem aqui na porta. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, eles falaram, reunião do condomínio, né? E aí tava lá, né, só garotos e a gente conversando. E aí tem um dos rapazes que tá morando aqui, eu acho que deve ter uns 6 meses que ele tá morando aqui. Eu já passei de ano. Eu até fiquei 2 meses afastado, que foi o tempo que eu fiquei cuidando do meu pai, mas aí eu voltei, tô morando no mesmo lugar. E aí, esse menino começou, ele tem uns 19 anos, 18, 19, por aí. Ele começou a reclamar do pai dele. Nossa, ele reclamou do pai dele, reclamou que o pai dele é muito exigente, que o pai dele briga demais com ele, que o pai dele é 1 milhão de coisas. Mas, de um modo geral, esse menino mudou pra cá, então ele é jovem, né, tipo 18, 19. E, cara, o pai dele tava aqui todo dia, trazendo marmita, trazendo remédio. Quando ele passou uma semana de virose, parece que ele tava com dengue, o pai dele vinha todo dia ver ele, todo dia. Ele trazia comida, buscava roupa para lavar, trazia remédio, sempre que preocupado, sempre vinha aqui para ver se ele estava bem e tal. E aí nesse dia em específico, ele ia vir trazer uma marmita à noite e avisou o filho que ia vir, o filho saiu e ele chegou aqui e ficou bravo porque ele tinha avisado que ia vir e o filho saiu, entendeu? E aí ele reclamou bastante com o filho e tal, o pai depois foi embora, entregou a marmita. E o menino tava reclamando dessa ignorância do pai, do pai ser muito rígido e tal. E aí eu olhei para ele e falei assim, falei o nome dele, né? Falei, mano, vou te falar uma coisa aqui e eu espero que você não fique zangado, não fique chateado comigo. Acho que vocês já devem pensar o que eu falei pra ele. Aí eu falei assim, você tá ligado que tem menos de 3 meses que meu pai faleceu, né? Tem 2 meses e pouco. E, cara, eu queria estar no seu lugar hoje. Eu queria que meu pai tivesse vindo aqui pra me entregar essa marmita. Eu queria que meu pai tivesse com essa preocupação que ele tem com você. Daí eu falei, já tem, eu acho que uns 6 meses que você mora aqui, eu tô sempre observando você e seu pai. E seu pai, cara, ele te ama, velho. Ele tem os problemas dele, ele tem os defeitos dele, com certeza. E só que ele te ama pra caramba, porque ele tá sempre aqui por você. Ele tá sempre aqui vindo atrás de você. Ele tá sempre aqui presente, né? E tem um monte de gente por aí que nunca teve um pai assim, ou o meu caso, que acabou de perder e gostaria de estar tendo esse momento, né? Então aí eu acabei falando isso pra ele e tal, e falei pra ele, né, cara, então valoriza, cara, porque seu pai pode ter o jeito esquisitão que ele tiver agora, mas tudo que eu observei até aqui é que seu pai te ama, e o que ele tá fazendo é porque ele te ama, entendeu? Então assim, hoje, né, eu tenho meus momentos aqui que eu paro e eu fico pensando e lembrando do meu pai. Eu acho que o primeiro mês foi muito difícil para mim, porque eu ficava passando na minha cabeça o que aconteceu. E como eu passei os 2 últimos meses da vida dele cuidando dele, eu estava lá quando
quando ele faleceu, quando ele respirou a última vez, né? Eu presenciei que ele foi pro paliativo. E o paliativo, para quem não conhece, é quando os médicos basicamente olham para você e dizem: não tem mais o que fazer, a medicina fez o que podia, agora a gente tem que esperar para ver se o corpo dele vai reagir ou se ele vai descansar. Então, basicamente, a família fica ali com ele, acompanhando o fim, entendeu? Esperando que ele descanse. Porque quando você entra no paliativo é bem difícil de voltar, né? Porque é o que eu falei, a medicina fez o que podia. Então, assim, o primeiro mês para mim foi muito complicado, porque eu ficava lembrando de todos aqueles dias ali com ele, né? Da última noite, principalmente. A última noite para mim foi quase que um filme de terror. Mas então, o que eu quero dizer, a mensagem... Caraca, que bosta. Ficou meio mórbido, né? Mas a minha mensagem de Natal para vocês é o seguinte: às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende como a pessoa é. Às vezes a gente não entende a forma da pessoa amar. Eu fiquei com várias coisas do meu pai, né? E entre elas eu fiquei com um HD externo. Um HD de 1 tera. Tem uns filmes dele lá guardado. Tipo, o filme favorito do meu pai é o Pacto dos Lobos. Ele gostava muito do Pacto dos Lobos, do Último dos Moicanos. Mas esse Pacto dos Lobos ele assistia direto, mano. Assistia muito esse filme. Eu gosto desse filme pra caramba também. E aí, cara, tava várias coisas ali, alguns animes que eu passei pra ele, o Yu Yu Hakusho e tal. É um HD externo cheio de coisa, música, né? E aí tinha uma pasta de fotos. E nessa pasta de fotos tinha um monte de foto de nós, né? Tinha foto minha, foto da minha irmã, foto dos meus sobrinhos, foto até do meu cunhado que faleceu de Covid. Então tem fotos ali que a gente vai vendo, tipo, a minha sobrinha quando ela nasceu, ela neném, até ela ficar mais adolescente, né? Então, assim, tinha muita gente que falava que meu pai era muito duro, que ele era difícil de conviver, e eu concordo em algumas partes, mas ao mesmo tempo ele era muito brincalhão, ele era muito amável, ele era muito divertido, e ele era o melhor conselheiro que eu já tive. E com certeza tem algumas pessoas da família que vão dizer: eu não convivi com ele direito. Mas quando você pega um HD externo, cara, e tá cheio de fotos da família lá, você percebe que talvez ele não sabia demonstrar da melhor forma, talvez ele não foi presente da melhor forma, mas ele amava. Ele tinha um sentimento, entendeu? Então, a minha mensagem de Natal esse ano é sobre amar mesmo quando você não entende. É sobre amar quando você não entende naquele momento, porque talvez no futuro você vai entender. Talvez agora, tipo, às vezes eu vejo alguns parentes meus ou amigos que não valorizam a família de forma alguma. Eu vou falar de mim, por exemplo, né? Meu pai, ele brigava muito comigo quando eu era moleque, porque eu só ficava com meus amigos, saía com meus amigos. Cara, ano novo, mano, eu sempre ia, tipo, acho que dos meus 12 até uns 16 anos, mais ou menos, uns 4, 5 anos seguidos. Meu ano novo eu ficava com a família ali até meia-noite 10, meia-noite 15, e depois eu ia pra um corujão, virar na lan house com os amigos. Entendeu? Então, assim, em muitos momentos da minha vida eu larguei a minha família por causa dos amigos. E meu pai sempre me criticou muito por isso, brigou muito por isso, e ele sempre falou pra mim que que uma hora que eu ia perceber que os verdadeiros amigos eram a família, era pai, mãe e irmão. E com o passar dos anos, várias vezes meu pai me mostrou que esse conselho dele estava certo, sabe? Eu lembro, e isso foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Meu pai sempre foi um cara que ele acreditou muito em mim.
Enquanto um montão de gente só me criticava, meu pai me apoiava e sempre tentava me deixar otimista para continuar tentando, para não desistir, entende? Eu lembro, e esse foi uma das maiores provas de amor do meu pai. Era ali 2013, por aí. 2011 eu entrei na faculdade. Eu acho que era 2012 ou 2013. Mas nessa época eu fazia alguns bicos. Tava fazendo faculdade de letras na Federal de Goiás. E aí eu arrumei um trampo na prefeitura para ser professor de teatro e xadrez. Só que eu tinha que ir em 3 escolas. Logo depois disso eu também dei aula no estado. Eu fiquei 1 ano dando aula no município e depois deu quase 1 ano no estado, né? Sendo professor de língua portuguesa, né? Mais na parte da literatura, que era ali no 3º ano. E eu fiz um quebra-galho no espanhol. Mas daí nessa época eu só conseguia assumir essa vaga se eu tivesse uma moto, porque eu fazia faculdade na cidade vizinha e morava, né, na outra cidade. E se eu não tivesse a moto para me locomover de um lado para o outro, não tinha como eu assumir essa vaga. E na época eu falei com meu pai, pai, compra a moto para mim, eu vou te pagando por mês, ou pede alguém aí e tal. A minha família, por parte de pai, eles não são muito ruins financeiramente. Nessa época eles estavam bem melhores, né? Mas aí o meu pai, ele tinha uma CB300 da Honda, né? E cara, ele tentou comprar uma moto pra mim, financiar, e não conseguiu. Falou com os parentes, ninguém quis ajudar. E ele, cara, meu pai, ele sempre gostou muito de moto, né? Gostava muito de coisa de velocidade, né? Tanto que eu no videogame ele jogava Gran Turismo, Need for Speed, sempre jogou jogo de corrida. E cara, meu pai vendeu a moto dele, mano. Ele vendeu a moto dele e eu não sabia no início, né? Ele falou, comprei aqui, ele comprou na época uma Factor 125 e me mandou. Eu só tive que ir buscar ela na transportadora. E eu não sabia a forma, como foi que ele fez isso. E aí depois eu descobri. Ele pegou a moto dele, vendeu ela e comprou uma pra mim e uma menor. Ele comprou 2 pequenas. Ele tinha uma grande, ele comprou 2 pequenas. Ele mandou uma pra mim. Então, cara, ele abdicou de um sonho, porque era um sonho dele ter uma moto grande daquela. E isso é uma prova de amor muito grande. Às vezes eu tenho amigos que eles estão lá lutando, correndo atrás do sonho deles, e muitos já alcançaram o sonho deles. E às vezes eles podem te ajudar, mas eles não te ajudam. Às vezes eles não vão se sacrificar por você, porque, digamos assim, os de verdade eu sei quem são, né? E às vezes tem pessoas que todo mundo julga e que você acha, às vezes você tem dúvida se essa pessoa te ama ou não, mas às vezes ela vai fazer um sacrifício por você que nenhuma outra pessoa faria, entendeu? E isso são coisas pra mim que demonstram o que é o amor verdadeiro, né? Demonstra mais uma vez, né? A pessoa que às vezes eu tinha medo, que eu duvidava, eu tinha dúvida se me amava mesmo, mas hoje, em outro momento, fez um sacrifício que eu tive certeza do amor dele, né? Não conviveu muito, mas pô, tinha umas fotos ali guardadas desde quando você era criança, então ele tinha um carinho por você, mesmo você achando que não. E hoje, às vezes, eu vejo algumas pessoas próximas a mim que os amigos, às vezes, abandonam eles. Acontece comigo também. E aí, quando os amigos abandonam, a pessoa volta pra família, vem ficar perto da gente de novo. E aí é aquele momento onde eu percebo que meu pai tava certo pra caramba, mano. Tá ligado? Hoje, cara, quem conhece minha infância, assim, sabe que eu tive amigo pra caramba, mano. Eu tive uma infância maravilhosa, ao lado de pessoas maravilhosas. Mas no final, todo mundo seguiu seu caminho. Eu acho que hoje, pra mim falar assim, ó, eu tenho 2 amigos, é isso aí, cara. Os caras que eu falo assim, ó, que se eu precisar, eles tá ali pra mim a hora que eu precisar. Quando meu pai faleceu, com esse tanto de amigo que eu deveria ter, pouquíssimos me mandaram mensagem,
pouquíssimos vieram me ver. Entende? Sendo que e alguns eram amigos recentes, assim, que eu tava muito próximo, porque, tipo, às vezes a esposa deixou ele, ou ele tava numa depressão tremenda, alguma coisa assim. E aí eu fiquei ultra presente com esse amigo, mas aí na hora que eu tava precisando mais desse cara, ele seguiu em frente. Mas as pessoas que estão sempre do meu lado é minha família. Não todos, mas alguns. E é claro, alguns amigos que não são mais amigos, são familiares. Então, cara, hoje eu percebo quanto meu pai tinha um jeitão difícil de lidar às vezes, mas dentro da sabedoria dele, ele me ensinou muita coisa. E no funeral dele, teve um amigo meu que foi lá e ele me falou uma mensagem que eu gostei muito, que cara, se você ver essa mensagem aí, eu quero te agradecer por essas palavras, porque elas são algumas das palavras que em algum momento da nossa vida a gente ouve e a gente leva para sempre. E ele falou o seguinte, ele falou, cara, nossa infância, na época do colégio, quando eu ia pra sua casa, a gente via anime, a gente jogava videogame e tal, eu aprendi muito com você, e você aprendeu muito com ele, e eu vou carregar muito do que eu aprendi com você, do que você aprendeu com ele, o que significa uma parte dele vai viver sempre dentro de todos nós. Cara, foi foda e eu te agradeço muito por essas palavras, né? Que é muito real. E é por isso que eu digo que a gente precisa aprender a valorizar coisas que a gente não entende. Às vezes você não entende uma pessoa agora, mas você vai entender depois. Às vezes você não vai entender uma atitude que está sendo feita agora, mas você vai entender depois. Às vezes um não que você queria que fosse sim, às vezes um sim que devia ser um não. Entendeu? Então, assim, cara, a mensagem de hoje pra mim é essa. Eu queria que todo mundo olhasse, tentasse valorizar algo agora, às vezes colocar alguns defeitos de lado e focar nas qualidades, focar na história. Também tem muito isso, né? Às vezes você tá num momento que você não tá muito próximo de alguém, mas no passado você foi muito próximo. Então, mesmo essa pessoa estando falhando com você, deixa ela lá, ela tá no momento dela. Talvez em um outro momento ela vai retornar. Ela vai sentir sua falta, ou em um momento de grande necessidade ela vai aparecer para te resgatar. Então é isso, cara. Eu acho que as pessoas podem mudar, as pessoas têm várias faces, né? São vários lados da mesma moeda, e a gente vai crescendo e aprendendo com tudo isso, né? Então é isso. Fica aí minha mensagem de Natal para vocês. Espero que vocês tenham curtido com a família, ou com, seja lá com quem for, né? Espero que vocês continuem aprendendo, continuem seguindo. E é isso, né? Tatakai. Né? E é isso. Um Feliz Natal para todos. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Espero que tenha tocado você de alguma forma. E espero que a gente continue sempre sendo melhor que ontem e pior que amanhã, tá? Um forte abraço, um Feliz Natal e valeu! Falou!